Olá, gente boa e amiga, muito carinho para vocês. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, do mundo artístico, do mundo empresarial de nossa cidade, sempre com temas de relevância, de modo a que você fique bem informado. Hoje, mais uma vez, com muita satisfação, pela segunda vez, inclusive, no nosso programa, contamos com a presença do vereador Gilberto Benzi. Gilberto, é um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês, falando na TV, podendo estar dando alguma orientação, explicação para nossos munícipes, enfim, aproveitando também desejar um bom 2014. Nós estamos começando agora, a primeira segunda-feira de 2014, que esse ano seja um ano frutífero, um ano que a gente consiga ter os nossos sonhos realizados, que a gente tenha a meta, que a gente consiga estar conquistando os nossos anseios. Se Deus quiser, e eu espero que você participe dessa luta que a cidade precisa oferecer para que as pessoas consigam alcançar isso que você acabou de dizer. Eu tenho aqui uma pauta extensa, mas eu gostaria de me fixar aqui do que aconteceu em 2013 com o Gilberto Benzi. Vocês sabem, ele é do PROS, foi reeleito com 2.290 votos, é da ACTA, foi candidato a deputado federal, é primeiro secretário da Câmara, mas olha, ele apresentou 8 projetos de leis, inclusive alguns espetaculares que nós vamos trabalhar em 2013, projetos de lei complementar 5, decretos 4, projetos de resolução, né? Fez 351 indicações e tem um número aqui que é assustador. Ele fez 1.579 atendimentos na Câmara Municipal, daqueles que os procuraram. E desde o início do seu mandato, ele fez, desde quando ele começou politicamente, atendeu mais de 5.200 pessoas. Como é que atender tanta gente assim? Fala para mim. É uma coisa difícil, mas é prazerosa quando se consegue alcançar o que eles pedem. Bom, acho que primeiro eu tenho que dividir esse espaço com o nosso gabinete, né? Que nem sempre o vereador atende todo mundo, porém o gabinete ele funciona dessa maneira, ele tem que as pessoas do seu departamento para dar dando atendimento, porém há o reconhecimento que muitas das vezes na rua as pessoas perguntam, agradecem, vereador, tal situação, então vereador, obrigado, e de verdade a gente às vezes não sabe nem o que aconteceu, mas o gabinete demonstra que tem funcionado, as pessoas têm agradecido muito a gente que está na rua, qualquer local. Lógico, algumas reclamações perante a administração, mas também tem a parte boa, a parte do reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. Isso é verdade. E é bom que você fale da equipe. Inclusive, eu já te dei um material aí para o Xande, que está aqui conosco, sobre a administração de gabinete. E o gabinete, de fato, a gente costuma dizer o seguinte: o gabinete é a empresa do parlamentar. Ela pode dar lucro em 4 anos e ele volta. Ou ela pode dar prejuízo e ele não volta nunca mais. Né? Então, a empresa, o primeiro mandato deu lucro. Tá. Eu gostaria de falar com você sobre alguns projetos que são importantes e que a cidade vai se beneficiar demais ao longo da sua história e que você fez esse ano. Mas antes, eu queria falar sobre um balanço de 2013 e uma perspectiva do que pode acontecer em 2014. E eu começaria perguntando sobre 2013 para você. Foi um ano bom para a cidade? As dificuldades foram maiores do que os benefícios? Como que você viu esse ano de 2013 em termos de relacionamento da política, do desenvolvimento econômico, do progresso da cidade? Bom, não foi um ano bom para a cidade sofreu muito, foi um ano difícil. A cidade teve vários projetos que eram para ter sido colocados em prática e eles não foram contemplados na sua totalidade. Muitos se arrastam aí há alguns anos e não conseguem realmente dar o resultado, dar o retorno que a população almeja, né? Porém, a gente vive de esperança, vive sempre pensando no futuro melhor. Nós temos esse ano 2014, que tem, nesse seu ano, tem umas diferenças, né? Que é um ano eleitoral, é um ano que temos a Copa, enfim, vai ser um ano teoricamente curto, né? Porque vai ter muita coisa acontecendo simultaneamente. Então, a gente espera que esse ano seja mais proveitoso, que nós consigamos estar dando resposta para a sociedade, o que a sociedade almeja, né? Enfim, a melhoria da cidade.
porém, não posso deixar de falar que foi realmente um ano até um pouco frustrante em relação ao que nós esperávamos. Mas fica a mensagem de otimismo, é um ano de abundância, esse ano de 2014, onde a gente tem que trabalhar, pensar que nas eleições podemos ter aí um diferencial, podemos estar mudando a história da nossa cidade num futuro próximo, e vamos trabalhar. Acho que o trabalho é o que tem que fazer, esquecer um pouco as mazelas aí, os desencontros que houveram e pensar no futuro. Falando em 2014, então, e falando em política, como você está se referindo, já está consignada e consagrada a sua candidatura a deputado estadual. Você vai ser candidato, você é pré-candidato hoje, vai ser candidato pelo PROS. É bom, Sérgio, deixar bem claro, eu, dentro do nosso partido, coloquei o meu nome lá à disposição, um nome que foi muito bem quisto pela presidência do estadual, que é o Salvador Zimbaldi. Eu tive o prazer de disputar para deputado federal em 2010, consegui ter a maior votação do Guarujá, e isso, lógico, acaba credenciando a dar outros voos, né? E esperamos nesse ano, desde que realmente consiga consolidar o meu nome, venha candidato, que nós consigamos ter êxito, né? Porque a gente não quer ter o discurso de somente fomos o mais votado. Também entendemos que a cidade do Guarujá vai passar por um processo eleitoral que não é do municipal, é uma eleição estadual e nacional. Porém, há uma diferença muito grande quando a gente consegue ter uma representatividade, tanto no Estado como em Brasília, na qual vai ver os interesses da sua cidade. Porque, fazendo uma comparação, analogia, que nem você ter a sua casa e o vizinho, né? Primeiro você vai olhar a sua casa, vai atender a sua casa, lógico, dando condição de você ajudar o vizinho, você ajuda o vizinho. Eu acho que o deputado é mais ou menos isso. Ele tem de olhar primeiro a sua cidade, depois a sua região e, quem sabe, no futuro, dando espaço às cidades demais do Estado. Porém, essa é a visão que eu quero ter, a visão de tentar ajudar a minha cidade, que tem muita coisa que essa cidade hoje carece, necessita, e está faltando interlocutor junto ao Estado, junto à União, para que possa realmente trazer projetos vultosos, projetos que possam realmente colocar a cidade no roteiro de crescimento. A cidade ela vem há alguns anos aí só patinando, tanto que o maior anseio da população hoje nunca me veio pedir uma obra faraônica, uma universidade, sabe, um hospital modelo. As pessoas pedem o quê? Pedem zeladoria, manutenção, ou seja, pedem um ônibus que funcione, um transporte público decente. Então, a população até está deixando de pedir o que tem de direito. Então, acho que um deputado vai trazer essa vantagem para a cidade, vai tentar ofertar à cidade que a cidade não tem, e às vezes o município também fica refém do orçamento, um orçamento que está engessado, que acaba não dando condição de colocar para frente os projetos que a cidade necessita. Isso daí é uma verdade. Eu não sei se você acompanhou as últimas matérias que saíram. Os deputados estão discutindo com a Dilma por uma questão de 2 milhões. Eu vou explicar o que é. Eles pediram que o orçamento participativo desse a cada um deles 12 milhões de reais. E ela quer passar 10. Que seja 10, que sejam os 10. Imagine isso que você está falando, um deputado que tem a possibilidade de manusear 10 milhões de reais para entregar às cidades que ele tem relação política, para que possam fazer coisas que a cidade precisa. Quer dizer, isso é uma coisa, é uma vantagem muito grande. Por isso a necessidade de que a gente tenha deputados. E é por isso que a gente vem falando, inclusive no nosso programa, quase sempre a gente fala isso, das pessoas se fixarem nos nomes das pessoas que se candidatam e são daqui, em vez de estilhaçar os votos para vários lugares. E dos que estão aqui, a gente deve escolher pessoas que tenham competência. E eu acho que você tem competência, inclusive por conta dessa pauta que está aqui na minha mão, que eu vou passar a comentar. Só aproveitando e pegando um gancho, Sérgio, você bem colocou, você veja que 12 milhões é 12 milhões por ano. Por ano, por ano. E numa legislatura são 4 anos, são algo em torno de 50 milhões de reais. Ou seja, podemos sonhar com uma universidade pública, podemos sonhar com um hospital melhor, enfim, podemos sonhar com alguns atendimentos que a população hoje não pensa em ter. E isso é só o orçamento participativo. Fora as demais coisas que acontecem, né, os demais ministérios que o deputado ele consegue fazer gestão, a via partidária, enfim, por outros meios também, de trazer mais recursos. Então, Sérgio, o Guarujá, no meu ponto de vista, ele vem cometendo, não por culpa do Guarujá, até por culpa dos próprios políticos, cometendo erros sucessivos desde que faz já 4 legislaturas que a gente não consegue ter essa representatividade.
essa representação no Estado e na União. E nós não estamos acostumados com isso. Nós temos que se acostumar a ter sempre um deputado, no mínimo estadual e um federal, representando a cidade do Guarujá. Eu acho que isso aí sim, nós vamos deixar de reclamar para começar a surfar um pouco essa onda do crescimento que a cidade tanto necessita. Perfeito. Inclusive, essa escolha que eu falei de recair em nomes que tenham trabalhos dentro da comunidade, eu acho isso fundamental. Eu tenho escutado algumas entrevistas de pessoas que já estão se postulando como candidatos e eles falam muito sobre a falta de liderança que a cidade tem, etc. e tal. Quer dizer, muitos estão falando bobagem já. Quer dizer, o sujeito nunca foi nada, não tem nada, e fala de falta de liderança como se ele fosse, chegando agora, a liderança que a cidade precisa. E eu acho que liderança é aquele que trabalha pela cidade. Eu vou falar uma coisa aqui que eu penso isso, é uma opinião minha. Um vereador, ele pode fazer pequenas coisas, ele pode arrumar uma rua, ele pode aceitar uma creche, ele pode... Mas existem coisas que os políticos fazem que são determinantes. Outro dia eu escutei um indivíduo do PSDB falar que, apesar do Collor, não sei o que, ele abriu o mercado para os carros internacionais, para as fábricas virem aqui, e isso foi um marco. Eu acho que esse seu projeto do Porto é um projeto histórico. A cidade vai viver antes e depois dele. Essa possibilidade de nós termos finalmente o nosso porto, porque você fez o projeto de lei e ele já foi aprovado, né? Denomina a margem esquerda do Porto de Santos, como se torna o projeto do Guarujá. O porto, ele já nasceria com 4 milhões de metros quadrados, sendo o segundo maior do Brasil. Olha que coisa espetacular. Uma atividade que envolveria 30 serviços tributados, quer dizer, se tem tributação, tem renda para o município. Por outro lado, está comprovado neste ano de 2012 que a movimentação de contêineres em Guarujá foi 54,65 do que movimentou o Porto de Santos inteiro. Então, de uma certa forma, isso daqui vai ser um vetor de crescimento muito grande. E eu te pergunto, como é que está isso agora? Foi aprovado aqui para você falar para a população. O que vai ser preciso fazer agora? Quais são os passos que vamos fazer agora para que a gente consiga angariar isso, realizar isso, concretizar isso? Bom, Sérgio, aproveitando essa tua pergunta, que eu acho que foi maravilhosa, antes de informar a população do Guarujá, especificamente, que hoje mesmo foi matéria do jornal A Tribuna, que somente 8% das cidades brasileiras conseguem ter uma receita maior que a sua despesa. Dentre elas está Santos. E o que eu pude observar nessa matéria é que as cidades portuárias, na sua totalidade, estão inseridas nesses 8%. Significa que toda cidade consegue trazer para si a renda tributada do porto, ela consegue ter um superávit, ou seja, consegue suprir as suas necessidades. Agora, voltando à sua pergunta, nós estamos entrando em contato com a Codesp, na qual já conversei com o presidente e com o Paulino, que é o diretor operacional, e o Renato Barco, que é o presidente, sobre a nossa visita lá, para poder estar dando ciência a eles do nosso pleito, que nós estamos fazendo na cidade, deixar a população também ciente que, graças a Deus, todo o legislativo apoiou essa ideia, todo o legislativo votou favorável. E dentro do executivo também tivemos também um parceiro, que foi a senhora prefeita, que também achou que a ideia é magnífica, brilhante. Nós temos que deixar de ser tratado como margem esquerda, até porque, para vocês entenderem a importância da nossa lei, até ontem nós não tínhamos assento ao CAP. O CAP é o Conselho de Autoridade Portuária. Somente Santos tinha assento, que o CAP que é formado por 5 blocos, né? Que é a Codesp, é a cidade de Santos, é os importadores e os blocos dos trabalhadores. Então, gente, o que eu quero deixar bem claro é que o Guarujá era uma criança mal vista, não fazia parte. Tinha o porto na sua margem, conseguia operar mais de 50% dos contêineres do Porto de Santos, porém não era a voz ouvida. Só que não, hoje nós vamos estar trabalhando para que nós consigamos deixar de ser coadjuvante e ser o ator principal dessa história. Guarujá precisa ser reconhecido como uma cidade que é, porque os ônus todos ficam aqui.
os transtornos, as carretas, o viário entupido, quer dizer, e os bônus, que é a receita, vai para a cidade vizinha? Eu não tenho aqui nada a dizer contra a cidade de Santos, muito pelo contrário, eu só estou brigando por uma coisa que é nossa. E até porque a municipalidade, ela peca quando ela deixa de arrecadar, quando ela dá fuga de receita. Então, a gente não podemos prevaricar na função. E essa lei, ela vai entrar em vigor, se Deus quiser, dentro de breve. Eu, quarta-feira, já tenho uma audiência marcada com o senador Antônio Carlos Rodrigues, ele vai estar no Guarujá, na sua residência, que ele tem uma casa aqui no Guarujá. Já me convidou para ir lá na quarta-feira, a hora que eu quiser, que ele vai estar me esperando. Eu vou conversar com ele. Ele é uma pessoa que está ajudando muito o Guarujá nesse quesito da legislação portuária, ou seja, visitando a Codesp, indo para o Senado, tramitando em Brasília, poder estar realmente pedindo para que nós tenhamos uma contabilidade separada, um CNPJ próprio, para que nós possamos estar discutindo a nova partilha do ISS, porque algumas coisas acontecem no Porto que acontecem concomitantemente dos dois lados. A dragagem é um exemplo, para não se estender muito. Nós temos a demurge dos navios que ficam esperando na barra, enfim, serviços que são feitos aonde? No Porto de Santos. Porto de Santos, o que é Santos? Não, Porto de Santos é Guarujá, Cubatão e Santos. Então, aonde for a razão do serviço, é onde vai ter que ficar a receita. E essa é a nossa luta, acreditamos que esse trabalho vai trazer um benefício muito grande para a cidade. Nós temos aí a segunda fase da perimetral já licitando, que é o que vai realmente contemplar para que a cidade possa viver harmonicamente com o porto. É uma obra que está muito atrasada, porém entendemos que quando ela, a sua conclusão, a sua totalidade, fará com que o viário municipal não tenha mais contato com o viário do porto, enfim, separando realmente de vez e as pessoas na cidade conseguirem se locomover sem interferir com o porto e vice-versa também, o porto se conseguir movimentar 24 horas sem interferir na vida da cidade, fazendo com que o porto possa deixar benefício à cidade, trazer arrecadação para a cidade, poder reinvestir isso, tanto em capacitação, qualificação, como também colocar mais faculdades aqui na nossa região, colocar também um conjunto habitacional para as pessoas poderem morar, dar mais moradia, conseguir dar uma resposta em infraestrutura, em saúde, enfim, fazer com que a cidade consiga estar dentro dos 8% que hoje foi colocado no Jornal A Tribuna, e a cidade do Guarujá não está sendo contemplada ainda. Nós vamos brigar para que ela esteja dentro desses 8%, que tenha uma receita maior que a sua despesa. E isso é feito através de lei em Brasília? Ela tem que ser, hoje, também tem que ter um reconhecimento nacional, até para entrar na Carta Náutica, né? Porque a gente conhece um pouco, sabe que a Carta Náutica hoje somente o Porto de Santos é mencionado. E nós queremos fazer menção também ao Porto do Guarujá. Já tivemos experiências, em outros portos aconteceu isso, Itajaí, Sepitiba, que foram também desmembrados, e hoje já consegue trabalhar os portos separados, e o Guarujá vai no mesmo caminho, se Deus quiser. Sabemos que vamos encontrar uma resistência muito grande, e é onde eu falo que nós precisamos ter representação também, tanto no Estado como na União, para defender os nossos interesses, que aí vai ser um jogo pesado, porque Santos, ela não vai querer perder receita. O próprio secretário de Assuntos Portuários em Santos se colocou já contra essa lei. É lógico, se eu fosse também secretário em Santos, também me colocaria contra. Então, cada um vai ter que defender os seus interesses. E eu, como guarujaense nato que sou, vou defender os interesses do Guarujá. Excelente. Bom, esse foi um projeto. Depois você teve um projeto maravilhoso, que foi a divulgação da lista de espera das creches municipais, de absoluta transparência, acabar aquela história do amigo da diretora, colocar uma criança, deixar a lista aparecendo. Não, hoje, a lista escondida, perdão, hoje não, hoje a lista ela é absolutamente pública e você sabe a posição que você se encontra. Foi um projeto maravilhoso seu. É um projeto, Sérgio, que pese a necessidade, eu fico contente e triste, né? Contente que nós tentamos dar uma transparência, fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo direito. Triste porque é um projeto que, se não tivesse esse represamento, né, ele não teria por que existir. Se tivesse mais creche, não precisava. Se tivesse mais creche, se tivesse atendimento à demanda, ele não deveria existir. Porém, a gente entende que, pela necessidade que está acontecendo hoje, o mais certo é fazer com que as pessoas sejam atendidas, pelo menos da forma da chegada, né, e não da preferência da amizade. Perfeito. Há um outro projeto, eu não sabia disso, eu não acompanhei, desculpe, passou para mim, que é o telefone da ouvidoria do municipal nas repartições públicas. Eu achei muito interessante isso, porque é justamente ali que a pessoa fica profundamente
irritada com alguma coisa, ou quer responder, ou quer que a ouvidoria saiba de algo que está acontecendo dentro da repartição pública. Então, isso daí também já foi aprovado. Já, isso já está em prática já. O que nós procuramos com essa lei foi dar um equilíbrio, né? Você às vezes chega a uma repartição pública e está lá, desacatar, funcionário público, sei o quê, crime previsto no artigo tal, lei tal, quer dizer, então, e o munícipe, que é desacatado, que é mal atendido, aonde que ele reclama, qual que é o artigo, qual que é a lei que protege ele? Então, a lei foi criada nesse intuito, somente para equilibrar, mas é uma lei que a gente espera que as pessoas não usem, né? Sejam bem atendidas, mas nós sabemos que necessitamos de ter parâmetros, e esse parâmetro vai dar somente o equilíbrio. Perfeito. Está em andamento também projetos de importância, como o Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Como vai ser isso? É um fundo obrigatório que a Prefeitura vai ter que manter? Nós criamos no ano passado uma lei, que inclusive foi vetada pela senhora prefeita, e depois eu me convenci do veto, que era criar um fundo para ajudar uma entidade, que no caso do Guarujá seria a APAI, e viesse dentro do carnê de IPTU, uma taxa facultativa que a pessoa poderia ou não, de acordo com a sua consciência, ajudar. Porém, a APAI tinha algumas dificuldades pendentes, né, em relação à contabilidade e também discutiu-se o direcionamento desse dinheiro. Então, isso é só um exemplo, né? Esse fundo, ele tem uma visão mais ampla, né? Ele não somente atende uma entidade, mas as entidades teriam que fazer projetos para poder participar desse fundo. Aí nós temos a IPI, tem a APAI, tem a ALMA, enfim, outras entidades que possam amanhã estar querendo participar desde que tenha recursos. E os recursos hoje são conseguidos pelo Estado, pela União e através de empresas também da iniciativa privada. E esse fundo ele veio para regulamentar e fazer com que as pessoas também consigam ter um pouco mais de bondade de coração, dividir um pouco com as pessoas que não têm condição e capacidade de estar buscando esses recursos, como nós hoje temos. Então, mas o fundo ele vai ser formado através dessas doações, que nem aconteceu aquela tentativa da PAI, ou vai ser um fundo compulsório, que a Prefeitura coloca um dinheiro lá que é para ser distribuído? É um fundo feito o quê? Pela sociedade civil ou pelo poder público? A Prefeitura também deve aportar também para que os projetos tenham celeridade, tenham andamento e tenham sustentabilidade. Perfeito. Através do fundo. Perfeito. Porque você tem um projeto compulsório aqui em seguida que está tramitando. E que eu acho muito interessante, inclusive eu me lembro quando isso foi feito no Estado, né? O Estado tem esse projeto e você maravilhosamente colocou aqui, ó. Você tem 1% do orçamento público, orçamento municipal para a construção de casas populares. E aqui vem alguns números que são fantásticos. 35 mil moradias Guarujá precisa. 150 mil pessoas não possuem moradia digna. A previsão orçamentária da Prefeitura, da Prefeitura de 230 bilhão, 1% equivaleria a 12 milhões, por exemplo, de reais, né? Para quê? Para construir moradias. O Estado só cresceu e só começou a atender, eu me lembro, isso começou, se não me falha a memória, no tempo do Quércia, só começou a atender e solucionar os problemas habitacionais quando surgiu esta lei, criando o CDHU, porque o CDHU ficaria com esse 1% ou 2%, não sei como está hoje, deste recurso orçamentário. Quer dizer, não adianta você querer fazer outra coisa com esse dinheiro. Você tem que aplicar. Por quê? Porque é um problema social gigantesco. Nós sabemos que o ser humano, o orgulho dele é ter a sua casa. Eu participei da implantação de morrinhos, eu me lembro, eu fui diretor de habitação uma época, e a gente, se você der o terreno e quarto, sala, banheiro e cozinha, e houver espaço no terreno, o morador amplia, faz sobrado, ele luta para criar, aumentar e melhorar o seu patrimônio. Então, na verdade, o que a gente precisa é isso que você está querendo fazer, é abrir esse espaço. E nós vivemos um momento difícil, veja o que aconteceu aí com a Vila da Noite. Entende? Então, é uma questão, é um problema social de grande monta. Isso passa? Você acha que passa? Na Câmara, por exemplo? Não, na Câmara, graças a Deus, a Câmara já passou já. Nós conseguimos convencer os demais vereadores
com esse projeto, um projeto que eu acho que teve uma abrangência muito boa da sociedade. Algumas pessoas falaram que é um projeto altamente político, e eu concordo, é político, claro. Lógico, eu estou na condição de político, claro. Tudo que eu faço é político, só que a gente faz política com seriedade, a gente faz política com razoabilidade, política que pode ser colocada em prática. Isso aqui não é um sonho, isso aqui é uma verdade. Vai resolver o problema do Guarujá do dia para a noite? Não vai resolver. Nós temos que remeter a 40 anos para trás, se um projeto desse já tivesse já em exercício, funcionando, conseguindo entregar 250, 300 casas todo ano para os moradores, com certeza o nosso déficit hoje seria muito menor. E eu também aqui, Sérgio, não estou falando em dar nada para ninguém, não. As pessoas pensam que isso aqui é para dar, não é não. É para dar condição da pessoa que não tem a renda poder se financiar, lógico, e quase um SPP. Se pagou, pagou, porque a pessoa também, ela quer pagar, mas muitas vezes ela não consegue nem financiar, não tem condição, não tem capacidade de demonstrar condição financeira. E o Estado, a União, o município tem que atentar a isso. Nós temos que dar condição digna de moradia para essas pessoas. Com isso, não está resolvendo problemas outros, de segurança, de saúde, de saneamento, enfim. Só que eu acredito que isso aqui é um começo. Eu acho que nós temos que começar, o município a fazer a sua parte. Nós temos o Estado com o programa pessoal na nossa cidade. Nós temos a União com o programa pessoal na nossa cidade. Enfim, é para contemplar, complementar os demais projetos e fazer que isso aqui tenha uma forma de todo ano estar entregando algo em torno de 300 casas na cidade do Guarujá para os moradores. Um programa quase que uma casa por dia. Eu acho que isso vai surtir um efeito no futuro. Lógico que não vai ser um problema que vai ser resolvido da dia para a noite imediato. Mas se não mexermos agora, como não mexeram no passado, nós vamos estar sempre colhendo um fruto ruim. E nós queremos o quê? Uma cidade melhor, uma cidade organizada, uma cidade que tenha uma condição de mobilidade, condição que tenha saneamento, segurança, e tudo amarra um no outro. A saúde hoje está precária por quê? Porque metade das pessoas moram em moradias subdesenvolvidas. A segurança está difícil por quê? Porque também não temos condição hoje, muita moradia vivendo em núcleos habitacionais subdesenvolvidos. Então, é tudo amarrado na moradia e na geração de renda. São os que nós estamos conversando. Eu coloquei um porto aqui, com um indutor de renda, que possa estar dividindo receita e colocando também esse projeto habitacional que possa estar dando condição de moradia para pessoas. Então, nós estamos pensando na cidade do Guarujá, ela sendo autossuficiente e dando resposta para quem menos tem condição, as pessoas mais necessitadas, que é a baixa renda. Eu acho que o gestor, o político, ele tem que fazer política nesse sentido. Da condição do empresário ganhar dinheiro, deixar a sua cota em impostos e também, ao mesmo lado, direcionar esses recursos para a população menos favorecida. Porque os demais da cidade, ele funciona. Nós temos aí comprovação que nós temos a calçadão sendo cuidado, os asfaltos também hoje, bem ou mal, está sendo cuidado. Nós temos que dar condição para as favelas acabar, estancar esse mal. Porque não é que a favela é um mal, é que cada vez que aumenta, maior é o nosso problema. Então nós temos que congelar e ir diminuindo gradativamente até um ponto que a gente não tem uma moradia aí que não tenha condição. E aconteceu na dia da noite. Eu fui lá no dia 1º de manhã cedo, acho que talvez por fogos de artifício, foi logo na virada do ano, queimou algo em torno de 200 barracos. Gente, é muito triste ver o que aconteceu. Porque o bombeiro não tem condição do caminhão chegar perto. O caminhão ficou na Tancredo Neves. Teve que andar já uns 200 metros para chegar lá no incêndio. Quer dizer, falta água, falta mangueira. Enfim, contribui para que as casas, uma colada na outra, não consiga nem congelar. Aí pegou fogo em 200. Se fosse em qualquer bairro normal, um bairro que foi loteado, pegaria fogo numa casa, 2, no máximo. Não ia se alastrar como se alastrou, porque ali não tem uma engenharia, não tem um preparo, não tem nada. E acontece essa fatalidade de ver as pessoas chorando, como eu pude observar, as pessoas somente com uma bermuda no corpo, sem camiseta, sem chinelo, sem identidade, sem dinheiro, à mercê dos outros. Aí foram direcionar para a escola Paulo Freire. Algumas famílias conseguiram, através de amigos ou parentes, ser instalada, mas o que me dá ainda alegria e me dá vontade de viver e lutar por um país melhor, por uma cidade melhor, um estado melhor, é a solidariedade do ser humano. Sérgio, o que chegou de doação no quesito alimento, vestuário, necessidades, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, eu fiquei abismado pela fartura, pela quantidade que chegou. Chegou muita coisa, graças a Deus, acho que esse é o caminho certo do ser humano. Agora, o município tem que dar uma resposta, tem que ou tentar arrumar uma alocação social
num preço mais digno, que hoje nós estamos dando algo em torno de R$200, que é pouco. Eu já fiz vários trabalhos nesse sentido, que está aumentando desde 2005, no mau reajuste, ou então fazer com que eles já tenham preferência nessas primeiras unidades que estão sendo entregues lá no Parque das Montanhas, para dar uma resposta a essa população e tentar já começar ali a reurbanização, tentar congelar para que não tenha esse crescimento demográfico, assim, a favela, sem ter nenhum controle. Tá ótimo. A gente vai voltar nesse assunto logo depois do intervalo. Mas agora eu preciso pedir um intervalo. Paulinha, é com você e já já a gente volta. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Estamos de volta com o Estúdio 8, hoje entrevistando o Gilberto Benzio, vereador. Estávamos falando dos projetos que ele tem feito e uma das últimas coisas que falávamos era justamente desse projeto de lei dele, que já foi, aguarda simplesmente a sanção da prefeita, de deixar como compulsória a obrigatoriedade da prefeitura investir 1% do orçamento público em habitações populares, no sentido de melhorar a condição de vida dessas zonas periféricas e também, no fundo, é quase que uma proteção para evitar o que aconteceu com a Vila da Noite, que você estava falando sobre a solidariedade do nosso povo e da facilidade como o fogo propagou. É que o próprio barraco já é combustível, né? É indutor. É indutor natural. Se fosse habitação, como você falou, separada, com alvenaria, teria sido o quê? 2, 3 casas no máximo que teriam sofrido o sinistro. Mas ficou uma coisa mais ou menos no ar, eu entendi, mas é para a população entender também. Na verdade, o que você está propondo não é simplesmente uma doação. Junta essa grana, dá a casa para as pessoas, a pessoa vira as costas e vai embora, não é isso. A pessoa vai pagar pela casa, mas vai pagar de acordo com a possibilidade do seu bolso. E isso, você deve saber melhor do que eu, isso acaba virando um bolo de neve, porque você aplica 12 milhões, por exemplo, no primeiro ano, quando você aplicar 12 milhões no segundo ano, as pessoas estão pagando aquele 12 milhões inicial. Então esse fundo acaba sendo retroalimentado por mais e mais recurso, não só o aporte anual do investimento que é natural de 1% do orçamento, mas também do dinheiro que você recebe de volta. Então, daqui a pouco, não são mais 12 milhões no segundo ano, são 12 milhões mais do que as pessoas pagaram. No terceiro ano é 12 milhões mais do que os 2 primeiros anos pagaram. E isso acaba acelerando o processo de urbanização da cidade como um todo. Verdade, Sérgio, acho que você conseguiu captar bem, talvez não tenha sido muito claro, mas primeiro que eu sou contra de dar as coisas para os outros, acho que eu não ganhei nada na vida, acho que ninguém tem que ganhar nada, nós temos que trabalhar, temos que, ter dignidade. O que o brasileiro quer é só isso, ter condição de conquistar as coisas. É que hoje o sistema financeiro, o sistema habitacional, ele é muito exigente, ele não permite que as pessoas de baixa renda tenham acesso ao crédito para poder comprar moradia. E com essa inserção do município, ele vai ser um crédito mais benevolente, vai permitir o acesso das famílias que realmente necessitem e fazer com que ela tenha condição de pagar. Até fazendo uma analogia aqui, os Estados Unidos, hoje, o sistema de saúde é diferente do nosso. Lá a saúde não é universal, não é grátis, lá paga. Ou você tem seguro de saúde ou você paga particular. Quando alguém em algum acidente cai no hospital e a conta vai atende normalmente como se fosse particular. Depois, no final do tratamento, você fecha a conta. Você vai para um juizado e o juiz vai determinar quanto você vai pagar por mês para liquidar aquela conta. É mais ou menos parecido com isso. A gente quer entender qual é a renda daquela pessoa e a pessoa, devido àquela renda, tenha um X lá, uma porcentagem do salário dela que ela possa estar todo mês retribuindo para quê? Para que as demais famílias também possam ter acesso também à moradia como ela teve.
como você me colocou, Sérgio, no primeiro ano, investimento maciço. No segundo ano, é investimento mais aquelas pessoas que foram contempladas, que já estão devolvendo um pouquinho. E assim vai acumulando, e com certeza, cada ano que vai passar, ao invés de entregar 300 casas, vai 330, 350, 400, 500, e até dar um ponto de equilíbrio, que não precisa mais entregar nenhuma casa e que a cidade do Guarujá já não tenha mais favela. Acho que esse é o nosso objetivo, acho que esse é o caminho que as pessoas realmente vão querer, tanto as pessoas que têm uma condição melhor, como as pessoas que têm a condição pior de vida. Porque o que a gente procura? Dar dignidade e dar condição que as pessoas tenham, sabe, uma vida com respeito. Inclusive, você, en passant, curiosamente, né? Foi uma coisa triste, mas curiosamente você vem trabalhando intensamente esse aumento dessa receita que se dá para as pessoas que precisam, o auxílio moradia, né? O auxílio moradia, você tem trabalhado isso, por quê? Porque são R$200, não é isso, hoje que se dá para a pessoa. Essas pessoas que foram sinistradas na Vila da Noite, se forem para um aluguel ou qualquer coisa, um auxílio moradia e tal, vai ser R$200. E você está trabalhando para aumentar isso. Primeiro que eu acho que a forma que está sendo implantada hoje, o auxílio moradia, eu acho que está totalmente errado, né? Nós tivemos, no passado, em 2005, o início desse projeto, na qual não houve, talvez, um regramento, um acompanhamento das pessoas que estavam recebendo esse auxílio moradia, tanto que, 3 anos depois, houve um acidente na Vila Baiana e uma das famílias que foram vitimadas naquele acidente estava incluído no programa social de auxílio moradia. Então, jamais elas poderiam estar vivendo numa favela em cima de um morro. Então, o que falta na cidade do Guarujá é justamente isso. Você colocou a pessoa num programa, tem que cadastrar e tem que acompanhar. E esse programa ele tem que ter começo, meio e fim. Porém, o município também tem que fazer a sua parte. O município do Guarujá não pode ficar 10 anos, 15 anos sem entregar uma residência popular, que é para poder tirar essa pessoa desse programa. Eu acho que quando você coloca uma pessoa num programa, você coloca para fazer o quê? Para proteger ela até que você tenha condição de entregar moradia. Claro. Só que hoje não está entregando moradia e a pessoa também não fica acompanhada, fica desassistida e muitas vezes recebendo uma coisa que realmente não consegue dar a condição de moradia e ela volta para uma área de risco e fica fazendo o quê? É um auxílio donativo, quer dizer, ele perde a função de auxílio moradia. Então, Sérgio, nós tivemos aí quase 10% de aumento no orçamento do município do Guarujá, tivemos quase 10% em relação ao salário mínimo e esse salário, esse auxílio moradia, não teve nenhum reajuste. Então, ficou totalmente defasado. Entendemos que o município tem dificuldade orçamentária, que ele não consegue estar dando esse reajuste que faz necessário, porém, se quem estivesse sendo assistido estivesse sendo dirigido de tal forma que quem estivesse fazendo mal gestão desse recurso fosse cortado, aí sim sobraria para poder estar dando uma condição melhor para as pessoas que estão trabalhando pelo certo. Então, eu acho que todo mundo está errando, tanto o município na parte da gestão do fundo de auxílio moradia, como também na relação de não estar entregando nenhuma habitação. Você sabe que essa história de você não ligar para o que passou, né? Você ganhava auxílio moradia, ninguém foi atrás, ela saiu, foi morar num outro lugar, virou uma receita, etc. e tal. Eu vinha faz o quê? Faz 3 dias ou 4 dias, eu moro ali no canal da Astúrias, que é a Miguel Alonso Gonzalez. Ela vai da Caiçara até General Rondon. Na esquina ali do canal tem uma farmácia, que é a farmácia do Jackson, vai um jabá aqui para ele. Ali tem um farol. Um indivíduo colocou uma perua Subaru, faz 4 dias, exatamente do lado do canal, estacionou ali para passar uns dias na cidade e deixou estacionado. Em cima quase que da faixa do pedestre. À direita, o que acontece? As pessoas podem estacionar, porque é farmácia, etc. e tal. Então, o que acontece? Você tem uma via que tem um canal no meio, tem 2 pistas, e quando chega no farol, vira um funil, porque tem um indivíduo com o carro estacionado. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém passou lá,
ninguém tirou o carro, não há uma multa colocada no para-brisa, não há absolutamente nada. Então a cidade, ela precisa de zeladoria, mas ela precisa também de atenção, de cuidados, de pequenas coisas. Como você falou, você tem um programa, institui um programa, tem que checar o programa. Tem que ver quem está recebendo, se tem direito ou não, onde é que está essa pessoa, como é que está. Então, essas coisas é que fazem a administração ser um pouco mais ou um pouco menos eficiente. Eu acho que é isso daí. Eu tenho até uma máxima, Sérgio, que vai nesse sentido, que não é por falta de leis hoje que o Brasil não funciona. É por falta de acompanhamento e fiscalização às leis existentes, que até acredito que tenha leis demais. Em demasia. Teria que fazer uma reforma aí, dar uma enxugada, muitas já estão em desuso, porém, o que nós temos hoje, e que vai aqui um pedido, que também acho que faz parte da gestão do bem público, é ter mais comprometimento das pessoas em relação aos seus direitos e aos seus deveres. Porque realmente, aos abusos, essa pessoa que você colocou há pouco, se fosse numa época não muito longe, o seu carro já tinha sido guinchado. Já tinha guinchado. E é isso que tem que acontecer, porque aqui também não é terra de ninguém. Aqui tem que ser respeitada a lei de trânsito, o direito das pessoas de ir e vir, a mobilidade. As pessoas acabam criando um funil, um gargalo, comprometendo milhares de pessoas. Por quê? Porque ele quis deixar o carro dele onde não deve deixar, que ele não colocou no estacionamento, ou então veio para cá sem condições de estacionar o carro dele. Então, me desculpa aqui o desabafo, porque eu não sei nem quem está nesse setor responsável, mas falta, por parte da prefeitura, mais rigor, mais energia para dar essa resposta. E não é só lá não, lá é só um exemplo. Existem vários pontos da cidade que estão com esses problemas. Desse assunto, eu vou cair para um dos últimos assuntos que estava aqui na pauta, a gente pode voltar para falar de outros, que é o show da Praia da Enseada. Você entrou com requerimento de pedido de informações acerca do show do DJ Fat Boy Slim nas areias da Praia da Enseada. E o que você quer saber? Quanto a prefeitura arrecadou na bilheteria, quanto o ISS foi arrecadado pela prefeitura, quanto o ISS foi arrecadado pela prefeitura sobre serviços de segurança e tudo mais. Ora, a temporada, trazendo eventos, ou sejam quais foram os eventos, eles não podem vir para cá onde só um ganha. A cidade precisa ganhar. E isso daqui não é hábito, né? Você ter requerimento dessa natureza, saber quanto que deu. Eu acho que a prefeitura era obrigada a fazer, não sei se pode criar uma lei para isso, talvez seja uma sugestão a você, ter um balanço. O que aconteceu durante a temporada de verão? Quantos eventos tivemos? Qual foi o balanço disso? Ela tinha que vir a público e publicar. Ganhamos tanto com isso, tanto com aquilo outro, porque senão fica o que você tinha acabado de dizer. Fica a um campo aqui do Deus dará. O que foi esse evento? Explica melhor para o nosso público esse lance. Bom, Sérgio, eu vejo o Guarujá como um grande negócio, né? O Guarujá, ele tem condições de viabilizar muita coisa e conseguir muita receita, muito dinheiro. Só que o negócio tem que ser bom para os dois, não pode ser bom só para uma parte. Até porque esse show, que aconteceu no dia 15 de novembro, que era um feriado da República, foi um show muito contestado. Graças a Deus, o show aconteceu, não tivemos nenhum problema, a cidade estava num feriado prolongado, cidade cheia, ali coube 15 mil pessoas, encheu, lotou. Só que, qual é a minha pergunta? Todo esse dissabor que criou naquela região, todo esse transtorno que trouxe para os moradores daquela redondeza, pessoas que pagam o seu IPTU ali, sabe, todo ano, pessoas que pagam a conta de água, conta de luz, enfim, pessoas que vêm para a cidade do Guarujá e querem um pouco de conforto, o que teve de contrapartida para que ele fosse perturbado, que ele fosse importunado? Se houver uma contrapartida que se diga satisfatória, que atendeu determinado segmento da cidade, conseguiu dar uma resposta para uma população de baixa renda, enfim, conseguiu, de repente, melhorar o calçadão, conseguiu melhorar a iluminação, qual foi o ganho que a cidade teve? Chegou para mim que o ganho foi pífio. Porém, eu tenho que trabalhar com números e números oficiais. Então, eu fiz um requerimento solicitando da prefeitura informações nesse sentido, porque lá dentro, Sérgio, era um verdadeiro assalto. Dizem que eu não fui, uma latinha de cerveja era R$15, uma garrafinha d'água era R$10, e todo mundo consumindo, porque você caiu lá dentro.
É um show, praia, verão, quente. Você acaba consumindo mesmo sem querer, você é obrigado, senão vai desatar e vai cair, ali vai ter um problema de saúde, enfim. Vamos levantar esses números. Quanto a prefeitura ganhou na montagem do palco, quanto ganhou na segurança, quanto ganhou no show, quanto ganhou na bilheteria, quanto ganhou no consumo, que tudo isso tem que ser uma parte tributada. Só que nós estamos assistindo as coisas acontecerem que parece que tem alguns interesses por trás que não justifica uma arrecadação tão pífia. Tem que ter alguma coisa a mais. E é nesse trabalho que eu estou fazendo que eu quero levantar aonde está indo o nosso dinheiro, porque com certeza tem que ser um valor que compense. Se não, gente, se não compensar, aí não precisa mais ter show na cidade do Guarujá. Por mais beleza que traga, que eu não sou contra o show, eu sou a favor. Sou a favor do show, do empresário vir ganhar dinheiro, do turista se divertir. Porém, eu sou a favor também da minha cidade. A minha cidade tem que ter uma contrapartida. Sem contrapartida para a cidade, não tem por que ter esse show. E a temporada de verão? A temporada de verão também tem vários shows programados na areia, algumas tendas e tudo mais. Vamos ficar de olho em cima disso também? Com certeza. Nós temos o show no estacionamento do UAIB, né, que já está acontecendo, que também, pelo que eu vi no diário oficial, também é de assustar, que alugaram para os shows ali algo em torno de R$38 mil. Mas depois também nós vamos fazer um requerimento, vamos trabalhar, vamos verificar realmente qual foi a receita total desse evento. E algumas coisas... Deixa eu explicar. Para um evento ou para o tempo todo? Não, para o tempo todo. 38 mil reais. Nós estamos acompanhando também que uso, inclusive, a área do estacionamento da prefeitura e do entorno como estacionamento oficial. Quer dizer, vamos ver aonde está esse documento, colocou aquilo como oficial. Saiu também agora um decreto da senhora prefeita, aquele terreno também perto da Secretaria de Turismo, colocando como estacionamento de carros para ajudar a receita do turismo. Quer dizer, são coisas que para mim não consigo absorver como é que a cidade se direciona a esse ponto. Qual o controle que tem aquele estacionamento? Quantos carros entram e saem por dia? Quanto paga? Qual a receita? Qual é o processo de controle que tem naquilo ali, gente? Quer dizer, então, de repente, quando você coloca um largado, quando você não tem controle, aí você abre espaço para que tenha corrupção, para que tenha desvio de verba. Eu acho que é isso que a gente tem que fugir, esse nós temos que estar proibindo. Vamos falar um pouquinho de coisas do cotidiano. Eu me lembro, quando eu vim para cá, né, o prefeito era o Jaime Dage. E ele falava com muito orgulho que ele foi buscar água lá naquele rio Jurubatuba. Foi buscar água no rio Jurubatuba, etc. E eu me lembro que quando eu cheguei para cá, faltava água que não era mole, rapaz. Uma das coisas que dava muito dinheiro era ter caminhão-pipa. Rapaz, a coisa ficou feia esse final de semana aí. Inúmeros condomínios. A água sumiu, não tinha nada, é só caminhão-pipa, 2, 4 mil reais, sei lá, o caminhão, uma fortuna, e todo mundo pagando, e todo mundo foi juntando lata. Mas também não foi só aqui, foi em Santos também, a gente viu isso acontecer e tudo mais. O que está acontecendo? Como é que está essa história? A Sabesp, como é que se pode controlar a Sabesp? Bom, Sérgio, em relação a essa sua pergunta, a sua observação, eu acredito que a cidade do Guarujá está atrasada em relação ao que deveria ter sido feito já há mais tempo, o plano de resíduos sólidos, fazer um edital de concurso de projetos para que possamos estar licitando esse trabalho. Hoje nós somos refém somente de uma empresa. Há 2 semanas atrás, fui convidado para participar da inauguração da ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, na qual a senhora presidente da Sabesp lá, Dilma Pena, colocou que Guarujá, durante 30 anos, não teria mais falta de água. Não demorou nem 30 dias para o discurso cair em vão. Eu vejo o superintendente da Sabesp vir pontuar um monte de tópicos para justificar a falta de água. Perfeito. Por que não essas pontuações não foram colocadas para dimensionar o abastecimento de água da cidade do Guarujá? O que não podemos permitir é que a cidade sofra com isso, que as pessoas vão embora, que o comércio seja prejudicado. Eu tive essa semana no Jair da Feijoada para comer lá,
O Jair falou assim, Benzi, só que eu estou com um problema, estou sem água. Quer dizer, gente, para um dono de um restaurante, trabalhar sem água, você imagina que transtorno que não é isso. As pessoas indo embora da cidade, o comércio perdendo, a cidade perdendo. Quem paga esse prejuízo? Mas também, Sérgio, desculpa, agora uma crítica que eu vou fazer. A prefeita notificou a Sabesp na sexta-feira sobre o problema da falta de água. Pô, a gente sabe que a partir de hoje, segunda-feira, a cidade vai começar a esvaziar, vai começar a entrar no equilíbrio, ou seja, vai ter menos pessoas consumindo água na cidade do Guarujá. Eu quero ver o executivo ir para o judiciário e pedir uma liminar. Nós vamos ter dia 25 de janeiro próximo, um feriado, vamos ter o carnaval, para que se a Sabesp não atender a cidade, ela seja penalizada, seja multada. Isso é fácil de conseguir, porque o contrato que a Sabesp tem para com o Guarujá é para atender as necessidades do Guarujá. Agora, não me venha surpreender a Sabesp, porque ele pontuar que nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas, um consumo elevado de água. Gente, isso é história para vou dormir. A cidade não pode ficar refém de desculpinha. A cidade tem que crescer, tem que dar resposta, tem que ter água à população. Esse aí é um item básico. Nós tivemos até no passado uma briga com a Sabesp, criamos uma lei para poder provar que a Sabesp não atendia a cidade do Guarujá na qualidade da água. E foi provado. Todo mês tem que ser publicado no Diário Oficial o resultado de análise de água da cidade que é consumida no Guarujá. Isso demonstrou. Só que com isso a Sabesp foi corrigindo, foi buscando, e essa ETA que ela inaugurou há pouco, essa ETA simplesmente é uma resposta das ações que foram feitas no passado para que a qualidade da água fosse melhor. Até parabenizo o senhor Sidney Aranha também, que na época fazia parte da ONG Princípios, também foi um dos grandes guerreiros contra a Sabesp, para que a Sabesp pudesse ser mais prestativa, mais honesta com o Guarujá, que ela vem demonstrando, desculpa a expressão, sabe, uma falta de lisura, uma falta de transparência e sempre querendo sair como vítima do processo. Sabesp, você não é vítima. Se você fosse vítima, você não tinha interesse de ficar no Guarujá. E eu acho que o Guarujá deveria assumir, na minha posição, o saneamento, o abastecimento de água. Criar uma empresa da cidade do Guarujá para ter responsabilidade da cidade do Guarujá, que é uma companhia mista, só pensa no lucro e dá resultado na Bolsa de Valores. E o Guarujá tem que ter como isso, como princípio base da população. E não pensar no lucro, pensar em atender a municipalidade. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você. Por força do meu trabalho, tal, eu rodo o Estado, né? E a gente percebe que todas as cidades que têm perto de 300 mil habitantes, elas são absolutamente cidades pilotos na sua região. O governo trata com um carinho fantástico. Uma que tem 300 mil, tem uma pequenininha aqui em volta de 10 mil, outra 40, outra 50, 70, 80 mil. E essa que tem 300 mil, então, é uma cidade que tem todo o carinho e tudo mais do governo, etc. Nós temos mais que isso. E você está falando uma coisa que a gente precisava puxar a todo instante. Esse lance do bairrismo que a nossa cidade tem em não aceitar ser tratado pelo governo federal como uma cidade menor. Nesse sentido é que faz falta um deputado. Até porque 300 mil habitantes é um corte que pontua 20 cidades, somente o estado de São Paulo. E o Guarujá está entre as 20. Entre as 20. Dos quase 600 municípios que existem no estado de São Paulo, o Guarujá está entre as 20 maiores. 20 então, maiores. Tem que ser tratada diferenciada, não menosprezando as demais. É que as nossas necessidades são maiores, os nossos anseios são maiores, devido à quantidade de municípios que existe na cidade. Não, e não só isso. A nossa capacidade de atendimento das carências que os outros têm, elas são preenchidas. Por exemplo, houve uma época que eu ajudava o falecido Pego, Walter Damasceno Pego, como interventor do hospital, junto com o Viola, interventor do Hospital Santa Marta. A gente recebia pessoas de São Sebastião, a gente recebia pessoas de tudo quanto era lugar. Por quê? Porque a nossa capacidade de atendimento da demanda regional é muito grande. Então, se nós temos uma demanda muito grande de atendimento regionalizado, nós temos que ter um benefício do governo também que possa fazer frente a esse atendimento que a gente dá. Inclusive, esse caráter turístico. Não dá, é o que você falou. Não adianta o presidente da Sabesp vir falar dos porquês que faltaram água. Ele tinha que ter vindo falar do que foi feito ou vai ser feito para que não falte água no dia 25, no Carnaval, como você sugeriu.
Sérgio, o Guarujá é uma cidade maravilhosa. Eu acredito que o Guarujá tem tudo para despontar como um dos maiores polos da região metropolitana, porque o Guarujá ele tem um acidente geográfico maravilhoso, uma cidade que, olha, a gente costuma até ter um pouquinho hoje de experiência em contato com outras cidades. O Guarujá é lindo, magnífico, sou apaixonado pela cidade do Guarujá. Em contrapartida, tem no seu encosto, assim, na parte de trás da cidade, o maior porto da América Latina, que, se Deus quiser, a partir de agora, vai se consolidar como o Porto de Guarujá. Nós temos uma região muito grande para poder fazer área retroportuária, algo em torno de 5, 6 milhões de metros quadrados. Enfim, é uma cidade que é abençoada por Deus. O que falta na cidade? Falta comprometimento, falta carinho, falta determinação, falta querer saber aonde você quer chegar. Chegar numa situação que a população tenha resposta. Resposta na creche, que não tenha, sabe, criança em fila. Resposta no hospital, que não tenha pessoas passando necessidades. Respostas essas que nós estamos tentando dar, que hoje está se mostrando, sabe, insuficiente. Vou dar um exemplo. A Câmara Municipal, nesse ano, destinou R$1,5 milhão do seu orçamento, lógico, conversando com a senhora prefeita, ela também concordou, para que fosse destinado ao Santo Amaro. Nós estamos tentando buscar, junto à empresa da Alquímica, mais 3 milhões de aporte para o Santo Amaro. Fomos em Santos com o empresário Ameno Mendes, junto com o presidente da Câmara, Marcelo Scoassoni, nós fomos buscar R$500 mil para poder estar reformando o Hospital Ana Costa, que vai ser o Hospital do Itapema, um hospital que vai ter 100% SUS. Ou seja, nós estamos tentando fazer com que a cidade tenha uma condição melhor, tanto na saúde, tanto na condição de arrecadar mais receita, buscando um Guarujá melhor. Só que, Sérgio, nós temos que pedir que todo mundo também participe. Essa luta não pode ser uma luta de uma pessoa, tem que ser uma luta de várias pessoas. Todo mundo tem que ter esse sonho, essa determinação, que o Guarujá possa ser uma cidade que não seja uma cidade colocada como chacota hoje, que muitas pessoas estão colocando uma forma de denegrir a imagem do Guarujá. Isso é uma coisa que eu não aceito, mas eu ouço muito hoje, no estado de São Paulo, pessoas falando que vocês estão fazendo aquela cidade, estão acabando com ela. E realmente, o que passa é isso, que a cidade está andando para trás. Há pouco nós conversamos que na região metropolitana, das 9 cidades, a gente está vendo 7 cidades evoluindo e 2 retroagindo. E dentro dessas 2, o Guarujá, hoje eu classifico como sendo uma delas. É isso que a gente quer para o Guarujá? Não quer. A gente tem que fazer essa curva. O que está diferenciando o Guarujá de Praia Grande, numa ascendência, de Bertioga, numa ascendência, Manguaguá, Piruíbe, Itanhaém? Nós temos muito mais condição. Nosso povo precisa e necessita que os gestores que estão tomando conta da cidade dêem uma resposta melhor à população, que consiga fazer as coisas, sair do blá, 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 e se torne ação efetiva. E aí sim, se Deus quiser, quando isso acontecer, nós vamos estar numa condição muito melhor de vida. Bem, o nosso programa vai chegando ao seu final. Pena, a gente podia continuar falando muitas coisas mais aí. Sei que você tem muita coisa a mais para dizer. Eu só quero fechar isso antes de passar a palavra a você, chamar o que você falou. Essa não é a luta de uma pessoa só. Essa é a luta de uma comunidade, da sua comunidade, da comunidade que você mora, onde você vive, onde seus filhos viverão, seus netos viverão. E se você não ajudar a cidade a melhorar, ninguém vai poder fazer isso por você. Se você não puder fazer essa luta, porque você talvez não tenha a possibilidade que um vereador tem, os instrumentos, o selo, o direito que ele tem, a força que ele tem, a sua força está no voto. A sua maneira de ajudar é o voto. É votar em quem tem ideia, em quem tem projeto, em quem tem vontade e é daqui para fazer a cidade crescer. Pense nisso, porque essa realmente é a sua chance de ajudar e dizer: eu participei disso. Eu não podia fazer muita coisa, mas eu colaborei dando o meu voto. Eu espero que você tenha sucesso, inclusive, nisso, Gilberto. Passo a você as palavras para você se despedir dos nossos telespectadores. Sérgio, aproveitando esse momento, acho que sucesso pessoal eu já tive. Muitas pessoas me conhecem. Eu sou nascido no Guarujá, nasci ali no bairro Santo Antônio, ali na proximidade da Miosotes. Inclusive, no dia 1º, quando eu estive na Vila da Noite, passa na nossa cabeça, dá um flash do passado, né? Que eu também tive momentos que eu vivi numa comunidade muito carente, muito pobre. E como pessoa, como cidadão, eu já estou, graças a Deus,
somente agradeço a Deus. Mas como ente político hoje, como gestor, eu acredito que nós temos muito mais que fazer. Nós temos, sabe, tanto a melhorar para essa cidade. A cidade ela tem que crescer muito mais. E graças a Deus eu me considero uma pessoa que tem discernimento, entendimento, comprometimento, sabe? E tem uma causa hoje. A causa é o Guarujá melhor. E eu acredito que o Guarujá vai conseguir dar essa curva, sair por cima e ser essa cidade ponjante que a gente tanto necessita. E terminando, eu quero mandar uma mensagem, um 2014 maravilhoso para todos. Agradecer mais uma vez o convite de poder estar aqui na segunda-feira com vocês, fazendo essa mensagem, esse programa e torcendo para que nossos sonhos sejam realizados ao longo desse ano. Muito obrigado, eu aqui agradeço a sua presença, espero contar com a sua participação em outras oportunidades. Traga as suas novidades, inclusive esse trabalho que você está fazendo no Porto, traga essas novidades para cá, a gente vai ter imenso prazer em divulgar. Eu quero dizer a você que o nosso programa vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas, aqui pelo Canal 8, pela nossa TV. E também no YouTube, você pode acessar no youtube.com/Estúdio 8 TV e assistir novamente essa entrevista ou divulgar essa entrevista para os seus amigos, para que eles vejam, inclusive, o trabalho do Gilberto Benzi. A você que ficou conosco até essa hora, nosso muito obrigado pela audiência. Continue com a gente, não se esqueça que aqui na nossa TV a gente sabe o que diz. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser, e muito obrigado por estar aí conosco até essa hora. Um abraço.